Olá, turma. Essa é a aula da disciplina de recursos hídricos com o tema monitoramento quantitativo dos recursos hídricos. Eu sou a professora Melissa Graciosa e vou conduzir com vocês esse tema hoje. Essa aula está estruturada da seguinte forma: a definição do que é o monitoramento quantitativo dos recursos hídricos, os tipos de monitoramento, suas tecnologias, a finalidade para que serve esse tipo de monitoramento, quem são os responsáveis pelo monitoramento quantitativo dos recursos hídricos e como que é feita a divulgação desses dados. Depois eu vou mostrar um exemplo de aplicação, que é o Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo, falar um pouco também sobre como é o monitoramento hidrometeorológico na bacia do Alto Tietê, e depois tecer algumas considerações finais. O que é, em que consiste, né, o monitoramento quantitativo dos recursos hídricos? Esse monitoramento ele consiste na manutenção de uma rede hidrometeorológica ou uma rede telemétrica que seja feita de maneira integrada com as redes regionais, estaduais ou nacionais. Então, essencialmente, o monitoramento hidrometeorológico ele consiste em monitorar chuva, vazão, níveis d'água, eventualmente também velocidades dos cursos d'água, e também o monitoramento dos aquíferos subterrâneos por meio de poços piezométricos. O monitoramento de chuva ele pode ser feito por meio de pluviômetro e também por radar meteorológico. O monitoramento de vazão, por sua vez, ele pode ser feito por meio de medição de velocidade ou por meio de medição de nível, né? E eu vou explicar um pouco mais em detalhes mais adiante como que são feitas essas medições. O objetivo do monitoramento hidrometeorológico ou monitoramento quantitativo dos recursos hídricos é dispor de dados dos principais cursos d'água, da distribuição e quantidade de chuvas no território monitorado, com o objetivo principal de ampliar o conhecimento sobre esses corpos hídricos, formando um banco de dados com informações de longo período, que essas informações vão viabilizar a gestão integrada desse sistema, conhecer esse sistema para poder operar e para poder intervir nesse sistema. E também entender como que o sistema hídrico de uma bacia hidrográfica reage com as alterações antrópicas, como, por exemplo, alterações de uso e ocupação do solo, alterações na morfologia dos cursos d'água, por exemplo, devido a canalizações, e também fazer previsão com relação a eventuais mudanças no padrão de chuvas. E quais são, então, os tipos de monitoramento? Os principais parâmetros monitorados são a pluviometria, né, que é a chuva, e aí a gente tem diferentes tipos de dados de chuva, né? Tem o total acumulado do dia, ou do mês, ou do ano, ou de qualquer outro período pré-determinado. Tem a média diária, média mensal e média anual. A chuva instantânea, com intervalos muito pequenos, intervalos de minutos, e a chuva por evento, para um determinado evento chuvoso, quantos milímetros choveu. Também é possível fazer o monitoramento de chuva com o uso de radar meteorológico. Então, a imagem de radar ela tem uma determinada precisão e uma determinada abrangência. Então, esse radar ele vai fornecer imagens e essas imagens elas são previamente calibradas para milímetros de chuva na iminência de precipitar numa determinada área. Também compõe o monitoramento hidrometeorológico a medição dos níveis d'água. Os níveis d'água nos rios, nos reservatórios ou em poços. O nível d'água nos rios ele pode ser medido com um linímetro automático, né, um sensor de nível d'água, por exemplo, com ecobatímetro, ou então com uma régua linimétrica instalada na seção desse rio, e aí a leitura é feita de maneira manual.
Já a medição nos reservatórios, ela pode ser feita com o linímetro ou com a régua. É o mesmo processo, a diferença é mais no modo de instalação, né, onde instalar e como poder caracterizar, então, o nível, o volume do reservatório ou a vazão dos rios a partir da medição linimétrica. Então, no caso dos rios, a gente mede o nível d'água para poder saber a informação de vazão. Então, precisa previamente ser calibrada para aquela seção do linímetro a chamada curva-chave da seção, que é uma curva cota-vazão. Então, se vai a campo aí em determinados dias, tem que ter alguns eventos distintos, né, de vazão, para poder fazer a medição simultânea da vazão ou da velocidade, depois converter em vazão com um molinete hidráulico e medir o nível. E a partir de vários pontos dessa curva você consegue cadastrar a relação curva-vazão, nível-vazão, e depois bastando medir o nível com uma régua linimétrica para poder determinar a vazão. Já o reservatório, o objetivo de medir a profundidade da linha d'água é saber qual é o volume de água que tem naquele reservatório, naquela represa, naquele momento da medição. Então, precisa ser previamente calibrada uma batimetria desse reservatório, que nada mais é do que a topografia de fundo do reservatório, quais são as cotas de fundo, e aí a partir de relações geométricas se estabelece para um determinado nível, medido numa determinada seção, qual é o volume de água disponível naquele reservatório. Já a medição de vazão, ela quase sempre é feita de maneira indireta, seja pela medição do nível, seja pela medição da velocidade. Quando a gente precisa calibrar uma curva cota-vazão, então é feita a medição simultânea desses dois parâmetros, com um molinete hidráulico cuja função é medir a velocidade de escoamento. Então, a gente sabe que a vazão vai ser a velocidade vezes a área, então, com a determinação da geometria da seção e da velocidade do escoamento, se consegue determinar a vazão. E aí, esses são os principais parâmetros monitorados numa rede telemétrica ou num monitoramento hidrometeorológico. Na foto aqui está aparecendo uma estação que mede chuva e outras informações climáticas. Bom, e quais são as finalidades, né, no monitoramento de quantidade? Eu separei aqui algumas finalidades principais, né, do monitoramento quantitativo. Certamente há outras, mas eu destaquei aqui algumas que são assim, as mais usuais, as principais finalidades. Uma das finalidades mais importantes que a gente tem do monitoramento é poder emitir alerta de eventos extremos, para proteger pessoas em áreas de risco. Então, existem limiares de chuva que deflagram tanto processos de inundação, né, enchente, quanto processos de deslizamento. E as pessoas que vivem ou que transitam nessas áreas de risco, elas precisam ter acesso à informação de que nível de risco que elas estão expostas e informação então de como agir. E isso é feito a partir de um plano de contingência que é colocado em prática a partir do monitoramento. Então, você coloca ali pluviômetros, né, que vão medir a chuva numa determinada região. Previamente, tem que ser cadastrados os limiares de chuva associados aos riscos de inundação e deslizamento, e então definidas as faixas de alerta, que tem geralmente vigilância, atenção, alerta e emergência, né? Pode variar aí com 4 ou 5 fases, mas em geral tem essas fases. Então, a partir de um alerta laranja, são emitidos alertas que podem ser via rede celular ou via sirenes instaladas no local, e é deflagrado então o plano de contingência, que vai ser conduzido por lideranças comunitárias daquele bairro, né, daquela região. E o que elas vão fazer? Auxiliar os moradores ou as pessoas que estão transitando no local a executar o plano de evacuação, né, para proteger as vidas dessas pessoas.
Então tem as rotas de fuga, esses agentes comunitários eles passam por treinamento prévio, né? Isso precisa ser alinhado evidentemente com a companhia de tráfego. Esse seria um plano de contingência que inclui o alerta, né? E tudo isso é deflagrado e monitorado e gerido a partir de uma sala de situação que tem então os recursos para poder acessar os dados e tomar as decisões, emitir os alertas para veículos de mídia, para a defesa civil, para a comunidade local e então acionar os planos de contingência. Essa seria aí uma das finalidades do monitoramento quantitativo. Nesse caso aqui, um monitoramento de chuva com o objetivo de Outra finalidade do monitoramento quantitativo está relacionada à questão da segurança hídrica e o monitoramento dos mananciais. Segurança hídrica, pensando aqui tanto na segurança frente a possíveis crises de abastecimento, quanto também no alerta de grandes cheias, né, em reservatórios, em represas, pensando na segurança de barragens, né, quando existe uma previsão de um período de cheia, uma previsão de chuva, que torna necessário, então, abrir as comportas do sistema para evitar um eventual rompimento dessa barragem. Então, considerando a segurança hídrica aí nesses dois aspectos, tanto de seca quanto de cheia, o monitoramento dos mananciais ele vai subsidiar essa tomada de decisões, né? Então, nesse caso, o tipo de monitoramento é o monitoramento de nível da água, né, nos reservatórios, principalmente, também nos rios, no caso de captação direta, né, em rios, mas em geral nos reservatórios, e também o monitoramento pluviométrico nas bacias contribuintes, que é o que vai dar uma previsão para os períodos próximos futuros, né, de operação desse sistema. Nesse caso, quais são os recursos necessários para essa finalidade? Então, seria um prévio estudo do sistema, do reservatório, definindo, então, quais são os limiares de criticidade. Então, lembrando que o monitoramento de nível, ele não é um fim em si mesmo, mas ele serve de subsídio para estimar o volume desse reservatório. Então, é preciso ter a informação dessa batimetria do reservatório, que é a topografia do fundo, para poder calibrar essa medição de nível relacionando com o volume disponível. Essa batimetria precisa ser constantemente atualizada, então a gente pode incluir aí como elemento importante do monitoramento quantitativo dos corpos hídricos, também a sua caracterização geométrica e topográfica atualizada, porque o monitoramento ele é feito de maneira indireta, a partir de medição de nível, na maioria das vezes, então é necessário ter também a informação da geometria do reservatório para poder calcular o volume, e essa geometria ela varia com o tempo, principalmente devido a processos de assoreamento. Quais outros recursos são também necessários? Pluviômetros que sejam instalados em pontos estratégicos dessa bacia contribuinte e que estejam interconectados em rede telemétrica, que daí é possível ter inferir qual é a área de abrangência de cada pluviômetro e poder então prever o volume de chuva. O volume de chuva que vai se converter em volume que vai ser afluente ao reservatório para poder se ter uma estimativa da operação. Réguas ou linímetros, né, automáticos instalados em pontos dos mananciais do sistema, com acompanhamento em tempo real dos níveis, e um plano de operação do sistema em tempo real, com abertura e fechamento remotos das comportas para controle dos níveis, plano de contingência, principalmente para ser colocado em prática em época de crise hídrica, né, em época de desabastecimento, para garantir a prioridade zero, que é o abastecimento humano, né, o abastecimento prioritário, e atender as demais demandas em situação de uso múltiplo, conforme os pesos atribuídos quando da definição ali da gestão do sistema. Então, todas essas decisões, elas vão ser tomadas a partir de informações de monitoramento. Então, eu diria que também essa é uma das mais importantes finalidades aí do monitoramento quantitativo, é justamente monitorar os níveis dos reservatórios, mananciais e a chuva, a previsão de chuva que vai afluir para esses reservatórios aí no curto prazo.
Bom, também é finalidade do monitoramento quantitativo subsidiar estudos hidrológicos diversos, estudos estatísticos com séries de longo prazo. A importância do monitoramento ela está na qualidade do dado e ela também está na continuidade, né, desse levantamento desses dados e de maneira regrada, assim, que não haja lacunas, que não haja falhas, né, durante períodos nesses dados. E quanto mais longa a série histórica, melhor o tratamento estatístico que a gente pode fazer com esses dados, né? Lembrando que a hidrologia estatística ela dá subsídio para diversos estudos aí que vão fornecer as ferramentas que a gente precisa para gerenciar o sistema. Por exemplo, o ajuste de curvas de intensidade, duração, frequência para poder fazer tanto planejamento quanto projeto de recursos hídricos para uma determinada bacia hidrográfica. Então, essas curvas elas são ajustadas a partir de dados contínuos de séries históricas de chuva. Calibrar modelos hidrológicos e hidráulicos para as mais diversas finalidades, modelo chuva-vazão, por exemplo, a partir de uma determinada chuva, qual é a vazão prevista num determinado curso d'água, ou a partir de uma determinada vazão prevista, qual é o nível e a mancha de inundação correspondente para esse curso d'água. Essa informação é importante tanto em zonas rurais quanto em zonas urbanas. Estudo de tendências nos padrões de chuva para poder avaliar se estão ocorrendo mudanças nesses padrões e se é possível, de alguma forma, prever, quantificar essas mudanças. Avaliar o impacto da ação antrópica nas bacias, então possivelmente vai haver mudanças no curso d'água em virtude do tipo de uso e ocupação do solo que acontece naquela bacia, seja ela urbana ou rural. Para subsidiar também projetos de obras hidráulicas, para subsidiar estudos para definir outorga, enfim, poderia continuar listando aqui inúmeros casos em que a gente precisa ter série hidrológica histórica contínua e de longo prazo, né, de longo termo, para poder adotar medidas de gestão, de planejamento, de gerenciamento e projeto em recursos hídricos. Nesse caso, qual é o tipo de monitoramento? Essencialmente o monitoramento de chuva e de vazão. E quais são os recursos? Pluviômetros e fluviômetros, né, que são linímetros previamente calibrados, né, para converter nível em vazão. E, além disso, um sistema de coleta, transmissão e armazenamento desses dados, de preferência automático, embora muitas das séries históricas que a gente trabalha, elas quando tem esse registro automático, ele é mais recente, né? Às vezes a gente tem aí série de 100 anos, série de 80 anos, de 60 anos, mas o tipo de coleta de dados foi mudando ao longo da série, sendo que inicialmente é uma coleta manual, e a partir de um determinado período ela passa a ser uma coleta automática que vai trazer uma maior confiabilidade e também segurança desses dados, né, de que não vai haver lacunas e falhas de medição. É importante que haja um sistema de integração desses dados em rede e disponibilização para os usuários, tanto em forma de boletim quanto em forma de dados brutos. Então, é muito importante que esses dados estejam acessíveis, que a gente, quando vai fazer um estudo para uma determinada bacia, não tenha dificuldade, né, de acessar esses dados para poder trabalhar. Eu dei o exemplo da curva IDF, vou descrever aqui, né, um pouco mais dessa aplicação. Isso é muito utilizado, especialmente nas áreas de irrigação e drenagem. É uma equação estatística que é obtida por métodos de extrapolação estatística a partir de séries hidrológicas de chuva. Né? Essa extrapolação ela visa relacionar a intensidade de uma chuva com a duração e com a frequência de ocorrência dessa chuva. E a relação é a seguinte: quanto mais intensa for uma chuva, menor o tempo de duração. Né? Aquela pancada de chuva de fim de tarde geralmente tem uma duração curta. Quanto maior a duração dessa chuva, menor a intensidade. Já aquelas chuvas de frente fria, né, que vem e passa o dia todo chovendo, geralmente ela tem uma intensidade baixa a moderada.
E se for uma chuva de intensidade forte e longo tempo de duração, então ela é uma chuva muito rara, uma chuva de frequência baixa. Essa é a relação IDF, né? E a forma de obtenção é a extrapolação estatística a partir de registros de dados. E para isso são necessários no mínimo 30 anos de dados contínuos. Então, daí a importância do monitoramento hidrometeorológico, porque essas curvas IDF, elas depois são utilizadas para todo tipo de projeto de sistema hidráulico, sistema hidrológico, obras hidráulicas e também para estudo de cheia, para fins de outorga, enfim, para diversos tipos aí de finalidade, né? Bom, também é importante fazer o monitoramento quantitativo para subsidiar a análise de qualidade, porque existe uma relação, né, da vazão ou da velocidade de escoamento ou do nível com a qualidade do corpo hídrico, isso em virtude da concentração. Se a gente tem um determinado curso d'água que ele tem uma que existem pontos de lançamento contínuos, né, seja de esgoto doméstico, seja de efluentes industriais. A qualidade daquela água, dado que o lançamento seja mais ou menos contínuo no tempo, a qualidade vai variar em função da vazão, né, que pode ser inferida a partir do nível. Então, muitas vezes, assim, para ter um completo panorama da qualidade de um determinado corpo hídrico, é necessário monitorar não somente os parâmetros de qualidade, mas também a vazão para poder fazer a estimativa de concentração. Então, e também para fazer a estimativa da dispersão dos poluentes. E daí uma informação muito importante, quantitativa, é justamente a velocidade, não só a vazão, mas também uma estimativa não só o nível, quer dizer, mas também uma estimativa da velocidade de escoamento. E aí, nesse caso, o tipo de monitoramento para auxiliar no estudo da qualidade é um monitoramento de nível, de vazão e de velocidade. Os recursos aqui também, fluviômetros, linímetros calibrados, né, para poder converter nível em vazão, no caso de rios, e nível em volume, no caso de reservatórios, instalados em pontos estratégicos, preferencialmente no mesmo ponto onde se faz a coleta de dados de qualidade. Esse é um ponto tão importante, gente, mas que às vezes é difícil de pôr em prática, porque os órgãos e instituições que fazem monitoramento de qualidade, muitas vezes não fazem de quantidade, e quem monitora a quantidade aí não tem pontos de qualidade associados, e nem sempre é possível conseguir as duas informações numa mesma sessão de curso d'água, né? Sistema de coleta, transmissão e armazenamento automático, sempre que possível, e sistema de integração desses dados em rede. E para finalizar aqui, uma das aplicações, né, do monitoramento quantitativo dos recursos hídricos é o monitoramento dos níveis dos aquíferos, né? Ou seja, monitorar a explotação de águas subterrâneas para garantir fluxo de base. Isso seria uma finalidade, né, para garantir que o fluxo de base seja preservado. Monitorar também as interrelações dos aquíferos com os cursos d'água superficiais, ou dos aquíferos entre si, né, das trocas entre os aquíferos. Subsidiar com informações processos de outorga, principalmente assim quando essas vazões que vão ser extraídas aí de poços artesianos, elas podem pôr em risco a garantia desse fluxo de base naquele aquífero, né? Então, para poder ter o perfeito entendimento, para poder decidir sobre essa outorga, né, ou definir limiares de vazão para esse processo de outorga, é necessário fazer esse monitoramento. Também para subsidiar estudos de contaminação de aquíferos e da dispersão dos poluentes, porque assim como nos cursos d'água superficiais, nos aquíferos subterrâneos também existe um processo de dispersão de poluentes que venham aí de uma eventual contaminação, que para poder ser compreendido, para poder se poder prever em que tempo, até onde essa mancha vai chegar,
e em que tempo, é necessário esse monitoramento do quantitativo do aquífero, né? Subsidiar também projetos, né, de obras hidráulicas de captação de águas subterrâneas. E nesse caso, o tipo de monitoramento é um monitoramento piezométrico, né? É instalado um poço piezométrico e é feita a medição do nível nesse poço. É necessário, obviamente, ter mapeado o aquífero, né, para poder definir os locais de instalação desses poços, instalar esses piezômetros, né, esses poços piezométricos, na verdade, e instalar os transmissores para um sistema de armazenamento remoto. Aqui nesse caso, geralmente a medição ela é feita em loco e a transmissão de dados ela pode ser feita de maneira automatizada para um sistema remoto que vai então armazenar e transmitir esses dados. Então, quero apresentar aqui para vocês um exemplo de monitoramento aplicado, que é um exemplo do Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo, que se chama SAISP, né? O SAISP é uma parceria do Departamento de Águas e Energia Elétrica com a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica, ligada à Universidade de São Paulo. E atualmente conta com uma rede telemétrica de aproximadamente 150 estações na bacia do Alto Tietê. Estações que estão monitorando principalmente chuva e muitas delas também monitorando vazão nos rios, níveis d'água nas bacias de detenção, né, nos piscinões da rede de drenagem, além do radar meteorológico. Então, essa rede telemétrica, ela dispõe de diferentes tipos de equipamentos, né? Esse que está aparecendo aqui nas imagens, ele é um sensor de nível. É por um ecobatímetro, né? Ele emite uma onda de som e o tempo que demora para ela voltar, né? Quando ela atinge a superfície, ela vai dar a informação então da profundidade daquele curso d'água naquele momento, né? Os sensores de chuva, né, tem esse tipo de pluviômetro de báscula que está integrado à rede de maneira contínua, não precisa ir até o local com um medidor, né? Ele tem o seu próprio sistema de transmitir os dados para uma central de armazenamento. Então, isso aqui é um exemplo de uma estação montada, né, com o pluviômetro. Essa estação ela não mede só chuva, ela mede também outros parâmetros hidrometeorológicos, parâmetros meteorológicos, né, além da chuva, que é velocidade e direção do vento, umidade do ar, radiação solar, pressão atmosférica. E ela é equipada com painel solar, né? Então ela tem um abastecimento próprio de eletricidade e transmite os dados via rede celular para, é, para a estação. Então aqui alguns exemplos, né, de estação montada, tanto pluviométrica quanto fluviométrica. E esse é o esquema, né, da estação. Então, tanto o pluviômetro quanto o sensor, eles vão disponibilizar os dados de maneira remota, e isso via rede celular, ele vai para um local de armazenamento desses dados, né? Que pode ser na nuvem ou diretamente para um outro servidor, enfim. Essa transmissão é toda automatizada, sem a necessidade de ir a campo coletar essas informações, né? E esse sistema de monitoramento do Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo, operado pelo DAE, ele é então composto por essa rede hidrológica, que são os medidores de nível e de vazão, e também pelos radares. E essas informações elas vão para uma sala de situação, né, a sala de situação de São Paulo, e daqui essas informações elas são divulgadas. Tanto vai para o DAE ou para o Comitê de Bacia Hidrográfica aqui do Alto Tietê, vai para a Defesa Civil, vai para veículos de mídia e também para o usuário final desses dados, né? Você pode acessar lá o sistema do DAE e obter tanto os boletins quanto os dados brutos.
com relação ao radar meteorológico, né? Então, essa aqui é a figura da área de abrangência do radar meteorológico de Ponte Nova, né, aqui na região metropolitana de São Paulo, na bacia do Alto Tietê. Ele monitora quantitativamente, né, as chuvas num raio de até 120 quilômetros, mas a área de abrangência alcança até 240 quilômetros, mas não com a mesma precisão quantitativa, né? Seria uma avaliação mais qualitativa dessas chuvas nessa área maior. Além desse radar meteorológico do DAE, a região metropolitana de São Paulo tem também outros 2 radares meteorológicos de banda X, de um projeto da Universidade de São Paulo, em parceria com a Climatempo. Esses radares estão localizados na USP, na cidade universitária, né, no Butantã, e na USP Leste, e a amostragem dessas chuvas é realizada com uma resolução espacial maior, porém o alcance dele é menor em relação ao radar banda S, né? E também a discretização é menor, né? Com intervalos de a cada 1 minuto. Esse radar da USP Leste ficou inoperante a partir de recentemente, acho que 2019, algo bem recente, né? Foi encerrada essa parceria da USP com o Climatempo, mas em todo caso estão sendo adquiridos 2 novos radares que vão substituir esses outros, né? Já foi aprovado recurso FEIDRO para a compra desses 2 novos radares, isso foi aprovado no ano de 2020, então possivelmente agora ao longo desse ano de 2021 devem ser adquiridos e instalados esses 2 radares. Eles vão substituir aqueles 2 atuais, vão possibilitar aumentar a precisão, né, da medição de chuva em mais de 50% e também detalhar a chuva com maior resolução espacial, né? E esses radares eles devem entrar no sistema SAISP, aí acredito que até meados de 2022 a informação desses radares vai estar disponível no sistema. Quem utiliza esses dados também é o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo. Ele faz monitoramento de curtíssimo prazo para as chuvas de verão e de médio e longo prazo para chuvas de frente fria, que são acompanhadas desde o interior a partir de imagens de radar. O índice de acerto é de 100% nos alertas, alerta de chuva, assim, vai chover, não vai chover. E o índice superior é 90% na previsão, é de quanto que vai chover, né? Então, o CGE está ligado aos dados do radar meteorológico, ao SAISP. Além de chuvas, ele emite também outros alertas climáticos, né, e também alertas de alagamento e inundação, temperaturas baixas, que vão deflagrar, então, aí os planos da Defesa Civil do município. Então, essa aqui é uma foto da visita técnica que nós fizemos à sede do CGE, com os alunos da disciplina de Sistemas de Drenagem Urbana no ano de 2019, né? Então aqui o engenheiro Hassan apresentando para a gente como que funciona o sistema. Essa sala do Centro de Gerenciamento de Emergências do município de São Paulo, ela está instalada dentro da CET, e existe uma razão para isso, porque a partir do momento que é deflagrado o alerta de chuva forte, o alerta de inundação, a operação precisa ser integrada com o trânsito para poder fazer o bloqueio de vias, para poder passar informação para a população. Então, estar ali dentro da CET e poder utilizar também as imagens das câmeras da CET auxilia muito, traz muita fluidez aí, mais agilidade nesse processo. E, além da sala de situação da Prefeitura de São Paulo, né, do CGE, que é uma parte, na verdade, é um produto da FCTH, né, do SAISP, que é fornecido para a Prefeitura de São Paulo, e os dados são disponibilizados para a população. Existe também a sala de situação do Estado, né, a sala de situação do Departamento de Águas e Energia, que atende toda a região, toda a bacia aqui do Alto Tietê e também o interior. Então, isso aqui também é uma visita técnica que nós fizemos à sala de situação do DAEE.
aonde o engenheiro Pisani nos apresentou todo o sistema ali de funcionamento da sala, né, também fundamentada no radar e na rede telemétrica. Esses são os alunos da disciplina de tópicos especiais em engenharia ambiental e urbana, quando eu ministrei essa disciplina abordando a temática de hidrologia urbana. Então, essa sala de situação, ela tanto serve para poder gerenciar os dados, quanto para para tomada de decisão e também para gestão de crise. Ela é toda preparada para poder se tornar um gabinete de crise em uma eventual necessidade. Bom, eu mostrei aqui um exemplo, né, que é o exemplo aqui do Sistema de Alerta e Inundações de São Paulo, uma das aplicações possíveis no monitoramento quantitativo dos recursos hídricos, mas em geral, assim, não só trazendo um exemplo, mas falando de maneira mais geral, quem é o responsável pelo monitoramento, né? Como que esses dados são disponibilizados, como que a gente pode acessar esses dados? Isso é feito tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, na esfera local e também por empresas, né, e instituições, fundações, enfim. Na esfera federal, o destaque principal aí para a ANA, Agência Nacional de Águas e agora também de Saneamento Básico, né? Estou deixando aqui o link para vocês de onde se pode acessar esses dados de monitoramento da Agência Nacional de Águas. O Serviço Geológico do Brasil tem também, né, uma rede de monitoramento, não sei exatamente como vem sendo a atualização dessas informações, mas enfim, o site está ativo e tem informações de dados hidrológicos de séries históricas, também nesse link que eu estou deixando para vocês. O CEMADEM, ele faz o monitoramento e alerta de desastres naturais e tem uma rede própria de monitoramento, e ele faz isso em todo o território nacional. O CEMADEM está sediado em São José dos Campos, né? Deixei aqui também o link para vocês. É um link de mapa interativo, mas tem lá a opção dos dados hidrológicos, né? Então é só procurar lá entre as opções de informação que se deseja acessar. E existem programas específicos também feitos por universidades, por centros de pesquisa que fazem monitoramento que às vezes não está integrado à rede, mas dependendo da bacia que se for estudar, é importante verificar se tem algum monitoramento complementar que pode ser até mais detalhado, desenvolvido por centros de pesquisa para aquela bacia hidrográfica. Na esfera estadual, no estado de São Paulo, o Departamento de Águas e Energia Elétrica mantém uma rede de monitoramento. Os dados são disponibilizados no site do DAE, né, no banco de dados hidrológicos, estou deixando o link para vocês, e o próprio site do SAISP, que tem algumas informações que são abertas ao público, outras informações é necessário solicitar institucionalmente. A Sabesp faz o monitoramento dos mananciais, especialmente dos níveis dos reservatórios. No nosso caso aqui, particularmente, importa os níveis do sistema Cantareira. E essas informações estão disponibilizadas nesse link, né, da situação dos mananciais, que é mantido pela Sabesp. O Comitê de Bacia Hidrográfica aqui da Bacia do Alto Tietê, ele emite boletins de monitoramento periódicos, né, mensais, na verdade, através de sua câmera técnica de monitoramento hidrológico. A UFBC ela tem assento no Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, e eu sou representante nessa câmera técnica de monitoramento, então trabalho lá junto com representantes também das esferas estadual e municipal, para aperfeiçoar, né, esses boletins e a divulgação dos dados de monitoramento hidrológico aqui no Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. A Defesa Civil também emite boletins de alerta, aí já não são os dados originais, mas já a interpretação, né, ela faz a emissão desses alertas. E também estou deixando aqui o link, né, de onde se pode acessar essas informações. E assim como na esfera estadual, também os institutos e centros de pesquisa e universidades desenvolvem também monitoramento. Tem muito monitoramento sendo feito por universidades, centros de pesquisa e de tecnologia. E sempre que se for trabalhar uma determinada bacia, é bom buscar se existem essas informações complementares aí aos dados dos órgãos, né, que fazem
esses monitoramentos de forma mais contínua. Em localidades aí, em estados, né, onde às vezes não tem um departamento específico de águas e energia elétrica, pode ser que a própria Secretaria Estadual de Recursos Hídricos ou a Secretaria Estadual de Meio Ambiente tenha a sua rede de monitoramento, então também é sempre uma fonte importante de ser consultada para obter esses dados. Na esfera municipal, é possível que os serviços autônomos municipais de água e esgoto, alguns mantêm sistemas de monitoramento, especialmente dos mananciais locais, né? Centro de Gerenciamento de Emergência Climática, coloquei aqui um destaque para o CGE São Paulo, né, que está ligado ao SAISP, e eventualmente aí também as secretarias municipais de meio ambiente, de saneamento, podem ter alguma informação aí complementar. Aqui no caso da região metropolitana de São Paulo, que praticamente é coincidente aí em área com a bacia do Alto Tietê, o principal responsável pelo monitoramento quantitativo dos recursos hídricos é o Departamento de Águas e Energia Elétrica, que divulga essas informações no site do próprio DAEE, no Banco de Dados Hidrológicos, no site do Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos, o SIG-RH, no site do Comitê de Bacia Hidrográfica, então você vê que tem aí diversas fontes de informação para os dados, né, com diferentes formas de apresentação, aí, em forma de boletim, em forma de dados brutos. E, eventualmente, se precisar dos dados em outros formatos que não estejam disponibilizados ali no site, especialmente para rodar modelo, às vezes é necessário esses dados em formato CVS, né, CSV, ou em formato Excel, né, formato de planilha, então é possível sempre solicitar aí os dados brutos, né. Aqui está um mapa da BAT, né, da Bacia do Alto Tietê, dividida nos seus subcomitês. Então, é o Tietê Cabeceiras, Billings Tamanduateí, Cotia Guarapiranga, Penha Pinheiros, Pinheiros Pirapora e Juqueri Cantareira, né? Esses são os nossos subcomitês. E aí existe um monitoramento aqui dos exutórios, tem dois, né? Porque o sistema Billings Tamanduateí tem uma parte aqui da região metropolitana, das cidades aqui da região metropolitana, que drenam suas águas para outra bacia, né, lá para o sistema da Serra do Mar, e tem o exutório aqui no Rio Tietê. E aí estão relacionados aqui os pontos de amostragem de manancial, de qualidade e de quantidade. Então, esse é um monitoramento que é feito de maneira contínua, que o comitê divulga em sua página, né, na Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico. Então, eu trouxe aqui um link, né, para onde obter esses boletins. O mais recente é o de fevereiro de 2021, geralmente no mês seguinte. Então, estamos agora, né, na data aqui dessa aula, março de 2021. O boletim mais recente é o de fevereiro de 2021. O formato desse boletim, ele traz tanto a informação tabular resumida, quanto a informação em gráficos, né, em forma de hidrogramas para as bacias, né, os subcomitês aqui da bacia do Alto Tietê. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a bacia do Tietê Cabeceiras, a média pluviométrica foi de 192 milímetros de chuva, o acumulado do mês de fevereiro foi de 212 milímetros de chuva. Então, essa aqui já é a informação resumida, né? E também na forma de gráficos de chuva, né, hietogramas, e gráficos de vazão, os hidrogramas. Esses dados eles podem ser solicitados, se necessário, em formato de dado bruto para o DAE. Então, a nossa bacia aqui, gente, a bacia do Alto Tietê, o estado de São Paulo como um todo, ele tem uma boa cobertura de monitoramento meteorológico, né? Mas há considerações importantes sobre essa rede, há bastante o que ser aperfeiçoado, e quando a gente vai para a esfera nacional, existe uma dificuldade ainda maior de se ter acesso, né, a dados. Bom, gente, era isso que eu tinha aí, né, para
para complementar, né, um pouco para vocês, fazer um apanhado geral aí do que é o monitoramento hidrometeorológico. Eu fico à disposição, né, pelos canais aí que a gente tem na disciplina de comunicação para poder colaborar aí com vocês na eventual necessidade de dados, poder ajudar a buscar o caminho. Não é uma tarefa muito fácil a gente buscar dado hidrometeorológico nas nossas bacias hidrográficas e também para esclarecer dúvidas que surgirem aí a partir dos tópicos que a gente discutiu nessa aula. Então, estou à disposição de vocês. Um abraço e até mais.